empresário diz assim, eu não sei como controlar o financeiro. E eles dizem assim, eu não sei nem por onde começar. E aí, quando eu digo para ele por onde é que ele deve começar, nós vamos falar sobre ele hoje, né? Ele continua olhando para mim, sabe? Como quem diz assim, mas eu não sei, não estou entendendo direito o que você está falando. E o pior é que não é complicado fazer isso, é mais simples do que a gente imagina. Para você ter um negócio lucrativo, você precisa saber como gerenciar bem sua empresa. E aqui nesse podcast eu vou te mostrar um método para a gestão de todas as partes da empresa, para que você alcance seus objetivos e aumente seus lucros. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Empresa Lucrativa. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você tornar a sua empresa mais lucrativa, ter dinheiro em caixa e viver com tranquilidade. Eu sou Matheus Monteiro, mais uma vez. Estou aqui com o Tederaldo e o tema de hoje é controle financeiro. O maior inimigo para a sua empresa é ter lucratividade. Mas antes de a gente começar o nosso papo de hoje, queria convidar você que está assistindo aqui a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui e deixar aqui nos comentários sugestões para outros tópicos, dúvidas também, que a gente vai estar respondendo vocês. E bom, o Tederaldo, hoje a gente vai falar sobre o controle financeiro, né? E ele é o inimigo da lucratividade da empresa, é isso mesmo? Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre isso? É verdade, ele é um inimigo de um monte de coisa na vida da gente, não só da lucratividade financeira, mas é inimigo também na nossa vida pessoal, né? Porque quando a gente fala controle financeiro, a gente entende que isso é fundamental, né, para qualquer pessoa, para qualquer empresa, para qualquer empresário. E, como eu estava dizendo, mesmo uma pessoa, bem nós, né, que da pessoa física, né, precisamos ter controle também financeiro. Porque quando você não tem controle financeiro, você não sabe direito quanto ganha, você não sabe direito quanto gasta, né? Você não tem realmente, como o próprio nome diz, controle das suas finanças. E aí, quando a gente vai para uma empresa, isso é pior ainda, né? Porque se um empresário não sabe quanto é que está entrando e saindo dinheiro da empresa, como é que ele vai dar lucro dentro dessa maneira? Não vai conseguir dar lucro, né? Ele vai ter cada vez mais problemas ali no dia a dia. Então, realmente, esse é um inimigo assim mortal do empresário, ele não ter controle ali da entrada e de saída de dinheiro da empresa dele. E aí, voltando aqui para a história da pessoa física, é por essa razão, sabe, Matheus, que a gente vê que, às vezes, você tem um amigo que você conhece, você vê que ele ganha mais do que você, ou tem uma empresa maior do que a sua. Quantos amigos eu não tenho assim? Tem empresas bem maiores do que a minha, mas que, no final das contas, a gente vê que eles não estão bem financeiramente, sabe? Não estão. Quantas pessoas a gente conhece que ganham muito e não sobra nada no final do mês? Não tem nada na vida. Então, isso é o quê? Falta de controle financeiro. E o controle financeiro é o mesmo problema para o pequeno empresário, pequenas e médias empresas. Eles não sabem controlar a finança. Como é que funciona isso? Esses empresários pequenos têm essa noção de que é importante ter uma conta empresarial para poder controlar as finanças? Como é que funciona isso? Ele é um problema que a gente diria generalizado. Assim, é muito raro você ter um empresário que entra aqui no método, quando ele entra no método aqui, ele entra no nosso treinamento, ele tem controle financeiro, assim, acima de 90%, eu diria acima de 95% dos pequenos e médios empresários, eles realmente não sabem, não conseguem fazer o controle financeiro. Esse é um dos maiores motivos para eles entrarem aqui no programa de treinamento nosso. São dois grandes motivos, eu diria que são três grandes motivos. O problema da falta de controle financeiro, a queixa de que ele está vendendo pouco e a dificuldade de administrar a empresa como um todo. Mas talvez o controle financeiro venha na frente, viu? Como uma das maiores dificuldades que o empresário tem. Então, é um problema, vou repetir, generalizado ali na pequena e média empresa. Muito bom, Tederaldo, essa tua visão sobre isso, mas por que isso é tão frequente nas pequenas e médias empresas, esses erros dele? Por que é tão generalizado? Olha, o que eu ouço dos empresários, a queixa maior deles é que eles não sabem como fazer. O empresário diz assim, eu não sei como controlar o financeiro. E eles dizem assim, eu não sei nem por onde começar. E aí, quando eu digo para ele por onde é que ele deve começar, nós vamos falar sobre aqui hoje, né, que é o registro de entrada e saída de dinheiro, ele continua olhando para mim, sabe, como quem diz assim, mas eu não sei, não estou entendendo direito o que você está falando. Ele não tão, esse é diria que é o problema maior. Ontem mesmo à noite, numa live que eu fiz, eu estava atendendo uma empresária
e ela estava explicando para ela que ela precisava separar a conta da pessoa física e da pessoa jurídica, que eram duas, eu chamei organismos vivos diferentes, né? E ela até entendia o que eu estava falando, mas ela me perguntou várias vezes, mas como fazer isso? Eu explicava. Aí ela parecia que eu não tinha falado nada, mas como fazer isso? Então, é realmente um desconhecimento ali, Matheus, da base mesmo de como controlar, fazer o controle financeiro. E o pior é que não é complicado fazer isso, é mais simples do que a gente imagina, é desconhecimento mesmo, é falta de aprendizado, né? Mas eu conheço também alguns empresários que até sabem, mas não fazem. Aí estamos falando de um outro problema, respondendo a sua pergunta, que eles preferem ficar lá no operacional, né? Mas a maior causa é desconhecimento mesmo, sabe? Isso sendo uma parte tão importante, né? Como que eles deixaram isso passar? Como se eles descuidaram disso? Como é que eles deixaram essa questão vir para a empresa, né? Veja, primeiro que eles desconhecem, eles até sabem que o controle financeiro é importante, porque todo mundo sabe, parece até que a gente nasce sabendo disso, que dinheiro é um negócio importante que eu preciso controlar, né? Mas o empresário ele não sabe direito, isso eu vejo claramente, a relação, que existe uma relação mais direta entre a falta de controle financeiro e a baixa lucratividade da empresa. Até você, no início, né, fez questão de levantar essa interrogação, né, porque ele sabe que quando ele não está fazendo controle financeiro, tem alguma coisa errada. Agora, que isso vai afetar a lucratividade, isso ele não sabe adequadamente, não. Nem que isso vai levar ele a não ter dinheiro em caixa, a nunca ter dinheiro em caixa. Eu estava de novo falando isso ontem de noite, vocês não vão ter dinheiro em caixa nunca. Vocês empresários, se vocês não tiverem, sabe o quê? Controle financeiro. Então, eu acho que esse desconhecimento de quanto está relacionado o controle financeiro com a baixa lucratividade leva eles a deixarem essa coisa meio que em segundo plano mesmo, sabe? Mas também o fato de o empresário ficar no operacional, ficar focado nas vendas, e aí ele vai deixando para meio de lado ali a parte financeira, apesar de saber que é importante, mas eu até acho, Matheus, que se eles soubessem que é uma relação tão direta, eles dariam mais importância a isso. E é o que a gente procura falar, né? Conscientizar o empresário em primeiro lugar. Você já até respondeu um pouco da minha próxima pergunta, né, que seria se existe algum motivo para eles não fazerem o controle financeiro como deveriam, né? É aquilo que você falou, né? Eles estarem muito no operacional, né? Não na gestão, que é uma coisa até que a gente já conversou em alguns podcasts passados, se vocês quiserem pesquisar, a gente pode deixar linkado aqui na descrição também, sobre o empresário sair da gestão, sair do empresarial para a gestão da empresa, é muito importante. Mas, além disso, tem alguma outra coisa que atrapalhe, que não deixe de fazerem o controle financeiro que deveriam? Ah, tem sim. E essa é bem interessante. Porque é chato fazer controle financeiro. Não é chato? O bom é ganhar dinheiro e gastar o dinheiro. É ótimo, né? Quem que não gosta de fazer isso? Ah, eu faturei muito e aí eu vou pegar aquele dinheiro, vou investir na empresa, vou gastar, vou viajar, vou contratar uma equipe nova, vou gastar o dinheiro de alguma forma, comprar uma máquina nova. E na vida pessoal é a mesma coisa, a gente recebe uma boa grana ali da empresa e vai e gasta. Então, o controle financeiro, ele é uma tarefa mais chata mesmo, sabe? Mas quem é que é mais paciência, mais detalhe? Porque tem que registrar o dinheiro, a entrada, tem que registrar a saída, tem que... De novo, não que isso seja complicado, mas... E essa é uma das razões, a gente, como qualquer pessoa normal, nós temos uma tendência de nos afastar daquilo que é mais monótono, mais chato, e fazer aquilo que é mais emocionante. O que é mais emocionante? Vender, estar ali se relacionando com o cliente, botar dinheiro para dentro da empresa. Então, esse é o motivo que eu, assim, claramente percebo que o empresário não me diz isso não, viu? Isso que eu estou falando, o empresário não me conta não, mas aí eu me adianto e digo para ele, é porque é chato, né? Ele falou, chato, mas tem que fazer. E se você não fizer, você não vai ter lucro. E tem empresário também que inventa, vou usar essa palavra, inventa assim. Ah, mas eu não sou bom com números. Eu não sou boa com números, o empresário disse, por exemplo. Eu falei, mas para fazer controle financeiro, você só vai precisar somar, subtrair, multiplicar e dividir. Mais nada.
Então, não tem essa coisa de não ser boa com números, porque aí eu procuro também quebrar essa crença que a gente bota na cabeça que não é bom com número, e por isso não sabe fazer o financeiro. Ora, eu vendi 100 mais 100, dá quanto? 200 de venda, né? Aí eu gastei 50, dá quanto? 50. Sobraram quanto? 150. Fiz alguma conta complicada aqui. Entraram 200 de venda e saiu 50, 150. Então, está entendendo? Não é uma questão de ser bom ou ruim com números, de fato, entender que isso é fundamental para a empresa. E a questão também da paciência, né? Se o empresário não tem essa paciência e acha chato, o ideal é encontrar um profissional de confiança, né, que ele confie para poder gerir a parte financeira da empresa, né? Bom, Matheus, e aí essa observação que você fez é muito importante. Ele pode, de fato, contratar alguém para assumir lá a gestão financeira, se ele estiver falando de uma empresa maior, né? 30, 40, 50 funcionários. Porém, mesmo ele tendo alguém para fazer a gestão financeira da empresa dele, ele também tem que se envolver com o financeiro. Ele também tem que exercer controle financeiro da empresa. Estamos falando aqui de uma pequena e média empresa. Ele não pode deixar isso completamente na mão do financeiro. Por exemplo, ele tem que sentar com o financeiro dele todo dia, para ele verificar como é que está o caixa da empresa. Ah, mas o financeiro já está fazendo isso por mim. Eu sei, mas o dinheiro é seu. O dinheiro não é da pessoa que você contratou para fazer lá, é seu dinheiro. Você tem que cuidar do seu dinheiro mais do que ninguém. Então, mesmo que a pessoa esteja dizendo que está tudo bem para o dia seguinte, você pede para dar uma olhada, me mostra aí como é que está o fluxo de caixa. Ao invés de só contar, me mostra. Aí você olha lá o fluxo de caixa, vê o que, vai acontecer nos próximos dias de entrada e de saída de dinheiro, vê se os registros foram feitos adequadamente, de entrada e de saída de dinheiro naquele dia. Quer dizer, você não fez isso, mas você olha para saber se está tudo, olha os saldos em banco, e também para a pessoa que está fazendo o seu controle financeiro saber que você não está largando aquilo para ela fazer o que ela quer. Né? Você também está de olho ali. Durante muitos anos, eu tive uma gerente financeira na minha primeira empresa, minha empresa de tecnologia, trabalhou comigo mais de 20 anos. 20 anos. Mas eu estava sempre ali. Aliás, ela própria preferia que eu olhasse os controles financeiros todos os dias, por segurança dela, sabe? Ela me mostrava, vamos sentar aqui comigo, vamos ver o fluxo de caixa da empresa, vamos ver se o que eu fiz está tudo certo, sabe? Então, é fundamental. Eu abri esse parênteses para não parecer que a gente contrata e agora vai fazer. Não, continua tendo controle financeiro. É verdade, é realmente importante. Eu não tinha esse pensamento, não. Agora você abriu minha mente. E, Ederaldo, você acredita que o empresário deveria, assim que abrir uma empresa, já abrir uma conta num banco jurídico? Ou no começo ele pode utilizar ali a conta pessoal dele para movimentar o dinheiro ou não? Isso atrapalha o controle financeiro da empresa, atrapalha nos lucros da empresa. O que você acha sobre isso? Ótima pergunta, porque não deve nem por um segundo, quando ele abriu a empresa, ele misturar as contas da empresa com as contas da pessoa física. Aliás, esse é um dos maiores exemplos de falta de controle financeiro que a empresa pode ter, porque está tudo misturado. E se está misturado, você não vai saber nunca se a empresa está dando lucro ou não. Se você tira da empresa dinheiro para você pagar uma conta sua na vida pessoal, como é que você sabe se a empresa daria lucro se você não fizesse essa retirada? Ah, mas eu sou dono da empresa, eu faço o que eu quero. Você não faz o que quer com a empresa. Você é dono, mas não faz o que quer. A empresa tem vida própria. Ela precisa ter uma boa administração para que ela continue dando lucro. Então, é um erro. Assim como também você não pode ficar colocando dinheiro na empresa sem controle nenhum. A empresa está sem caixa, não tem como pagar a despesa naquele dia. Aí eu saco da minha conta da pessoa física e coloco na empresa. Não pode ser dessa maneira também. Se você tiver que fazer isso, você está concedendo um empréstimo para a empresa para que ela consiga pagar as contas naquele dia, como se ela fosse num banco, entende? Então, tem que separar as contas desde o início, tem que abrir a conta da pessoa jurídica antes de começar a operar a empresa. Ederaldo, eu tenho uma dúvida também, né? Isso é uma questão que eu passo comigo mesmo, eu tenho na minha mente. Eu tenho uma pequena e média empresa e eu não tenho essa conta jurídica, né? Você acha que isso me atrapalha? Eu devo receber
os meus valores dos meus clientes nessa conta jurídica e depois passar para a minha e tirar só o necessário, tirar como se fosse um salário meu, ou não, eu posso estar colocando direto na minha conta e daqui eu faço o que eu entender com o dinheiro. Não, não deve não, Matheus. Você deve separar mesmo, né? O recado que eu dei agora para o empresário e empresária que também tem uma pequena e média empresa serve para você, porque você também é empresário. E também tem uma pequena e média empresa. Então, tem que separar, porque quando você não separa, você não sabe se sua empresa está dando lucro. Você quer saber se sua empresa está dando lucro. Não é só o Matheus que dá lucro, é a empresa que dá lucro primeiro. Aliás, não é o Matheus que dá lucro, é a empresa do Matheus que dá lucro. E a partir desse lucro que o Matheus consegue tirar dinheiro para pagar as contas da família, né, da vida pessoal dele. Entende? E quando isso está misturado, você sempre vai ficar na dúvida, mas será que essa empresa está dando lucro? Né? Por aí vai. Então, tem que separar, tem que criar essa conta aí da pessoa jurídica e entendo que você abriu uma pequena e média empresa porque você quer crescer com essa empresa. Você quer amanhã ter mais funcionários, ter mais clientes, ter mais pessoas e por essa razão você não abriu uma empresa, pelo menos eu estou entendendo assim. Você me corrige depois. Você abriu essa empresa não só para prestar serviço para um ou dois clientes, mas amanhã você quer ter mais clientes. E aí, se você não separa essas contas, vai se perder completamente. Acho que eu já vou, a partir de amanhã, já abrir minha conta PJ já, porque com certeza vai me ajudar a crescer mais. Mas vamos lá. Seguindo aqui nosso papo, nosso bate-papo, esse problema acontece com empresas de todos os setores ou tem algum nicho específico? Tem algum nicho que não sempre seguiu a linha certinha ali de dividir as contas ou não? Todas as empresas passam por isso? Todos os setores. Até agora eu não vi nenhuma distinção de uma empresa que é melhor ou pior do que a outra, porque por conta do setor. Não vi isso, não. É uma mistura muito grande. O que acontece é que existem pessoas, existem empresários que eles são naturalmente mais organizados. Perfil da pessoa, característica da pessoa. E por essa razão, como eles são mais organizados na vida pessoal e na empresa, eles tendem a ter um melhor controle financeiro da empresa. Percebe o que eu estou falando? É uma questão. Mas não quer dizer que, então, se eu sou desorganizado, o federal está falando que é só quem é organizado. Não. Se você mesmo que seja desorganizado, você aplicando uma metodologia, você vai conseguir ter uma empresa lucrativa, né? É como eu sempre gosto de dizer, quando a pessoa está muito desorganizada, muito perdida, sabe o que eu digo para ela? Pega um caderno, e anota ali no caderno, ali, as tarefas que você tem que fazer no dia a dia, na semana, no mês, anota no caderno e já fica tudo num lugarzinho só. Estou saindo aqui de controle financeiro, estou falando de organização da vida, da empresa. Isso já dá para ele uma orientação melhor, sem precisar ele virar uma pessoa organizada. Eu conheço muitos empresários, Matheus, que são bastante desorganizados. A vida pessoal deles é uma bagunça. Já viajei com pessoas assim. Sabe, o cara não sabe de nada, não sabe nem por onde é que ele está indo. Não sabe se o carro está precisando botar gasolina, não sabe nada. Mas a empresa está muito bem. Ele aprendeu um método para administrar bem o negócio. Então, mas, voltando para a sua pergunta, não tem nenhuma distinção entre o setor produtivo e próprio. Entendi. Eu também conheço um empresário, né, até muito próximo a mim, que tem um salão para coloca mega hair, né? E tudo é Pix. Faz o Pix, compra, não anota nada, podendo estar aí com um lucro bastante alto, chega no final do mês, caraca, cadê o dinheiro? Foi embora, entendeu? Então é muito importante ter esse controle financeiro mesmo. Muito bom. Mas antes da gente continuar aqui no nosso bate-papo, né? Queria convidar você que está nos assistindo aqui para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo aqui e enviar para os seus amigos empresários que têm dificuldades com finanças. Escreve no comentário também alguma sugestão de uma pauta para a gente gravar aqui para vocês, alguma pergunta que a gente vai estar respondendo a vocês, tá bom? E, Tederaldo, voltando aqui ao nosso bate-papo, né? Você sempre conta um pouco sobre a sua história, né? Agora eu quero saber novamente mais um pouco sobre a sua história. Cada episódio aqui conhecendo um pouco mais você, né? A sua vida, a sua trajetória, a sua carreira. E você também teve problemas com os controles financeiros nas suas empresas, tanto na sua empresa, na sua primeira empresa que foi de tecnologia, quanto nessa atual? Como é que funciona a sua parte financeira? Legal, legal. Sim, eu tive também problema na minha primeira empresa. Nessa segunda empresa, não. Eu aprendi bem a lição.
Na primeira empresa eu tive realmente alguma dificuldade no início, principalmente naquele momento que eu estava vendendo muito, sabe? Projetos grandes, entrando dinheiro na empresa, e as pessoas me dizendo que eu tinha que estar lá na linha de frente vendendo cada vez mais. Então, nesse momento, as contas não batiam. Como eu hoje ensino para o empresário exatamente isso, eu ensino porque eu passei por essa dificuldade também, as contas não batiam, porque eu estava vendo muito dinheiro entrar, mas toda vez que eu parava ali para ver o fluxo de caixa da empresa, para, por exemplo, fazer um orçamento do que eu podia gastar ou não num determinado ano, num determinado semestre, quando eu olhava ali, não tinha nada. Não é que não tinha nada, mas tinha muito menos do que aquilo que na minha cabeça deveria ter, já que eu estava vendendo bastante. Mas então, o que estava acontecendo? Às vezes eu ficava até meio acanhado, sabe? Porque as pessoas sabiam que a gente estava vendendo muito, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro para fazer os investimentos que a empresa precisava fazer? Cadê o dinheiro para remunerar melhor os sócios? Eu não tinha um sócio só. Cadê o dinheiro para remunerar melhor os colaboradores? E por aí vai. Era um certo incômodo meu mesmo, sabe, pessoal? De não entender o que estava acontecendo, porque eu não tinha controles financeiros adequados, né? Então, assim, eu gastava mais do que devia. Esse é um problema muito grande, quem não tem controle financeiro adequado. Não que eu deixasse tudo muito solto, não, eu tinha controle financeiro, mas não no grau que eu precisaria ter. Então, eu gastava mais, eu investia muito em empresa de tecnologia requer muito investimento, eu investia muito, tem alguma coisa de mal, investia muito? Não, mas eu, às vezes, investia mais do que o que entrava de dinheiro na empresa. Às vezes, gastava por impulso, às vezes, fazia uma retirada na pessoa física, um prolabore mais do que eu deveria fazer, porque eu vendia um projeto de 2 milhões de reais. Você fica, né, feliz, alegre, acha que está rico, e aí, mas a empresa tem uma estrutura que precisa ser paga. Eventualmente, aquele projeto não era lucrativo como eu imaginava, e por aí vai, sabe? Então, eu realmente tive bastante problema nessa época. E, de novo, eu ouço isso toda hora, Matheus, essa minha história. Eu ouço os empresários contando a mesma história. E aí é bom a gente ter passado pela dificuldade, né? Porque quando eu ouço ele falando, eu digo para ele, isso aconteceu comigo. Do jeito que você está me contando, aconteceu comigo também. Eu faturava muito. Hoje mesmo, de manhã, o empresário me contando, eu faturo... Tenho 2 empresas, cada uma delas eu faturo mais de 100 mil reais por mês. Não vejo nada. Olha, quase 200 mil reais que a gente está falando, não é pouco por mês. E não vejo nada por isso, porque vai ver que era uma coisa parecida que acontecia comigo, que acontecia com ele. Até que eu resolvi estudar esse assunto melhor. Né? Estudar o quê? Estudar sobre controle financeiro, sobre gestão financeira. É a época que eu trago essa... Lembra que eu falei aqui que eu uma pessoa que trabalhou comigo durante muitos anos, eu trago essa pessoa para me ajudar no financeiro, eu coloquei ela para fazer até uma graduação em finanças. Eu sempre gosto de fazer uma pausa quando eu digo isso, viu, Matheus? O empresário pode estar perguntando, então eu preciso de uma graduação em finanças. Não precisa, eu quis que ela fizesse, né? Achei que era melhor para a empresa. E aí eu fui realmente conhecendo melhor o controle financeiro, fui entendendo o que é controle financeiro para uma pequena e média empresa mais simples do que a gente imagina, porque talvez se me prendesse naquela ocasião, não ir mais a fundo. E aí a gente, né, começou a ter, de fato, controle financeiro adequado, e na segunda empresa eu não tenho, eu não vou dizer zero de problema, mas tendendo a zero problema de controle financeiro. É tudo muito arrumadinho, muito certinho, tem uma plataforma que faz isso para a gente. Então, as coisas são mais arrumadas porque eu passei por isso tudo e aprendi, né? A lição. Com certeza, né? Quando a gente passa por esses tipos de problemas, né? A gente gera aprendizado que não deixa a gente errar novamente lá na frente, né? É aquele ditado, errando que se aprende, né? E outro, Derado, por que o controle financeiro é tão importante para tornar a sua empresa mais lucrativa e ter dinheiro em caixa, né? E ter dinheiro em caixa, como a gente fala no começo do podcast, para viver com tranquilidade. Por que é tão importante isso? Olha, o controle financeiro é fundamental para que você tenha uma empresa lucrativa. Primeiro, vamos começar pelo primeiro motivo, porque quando você tem controle financeiro, você tem o registro, você tem a palavra é controle mesmo, né? Do dinheiro que entra e do dinheiro que sai da empresa. E aí eu
nesse momento, se eu sei o quanto entrou de vendas na empresa todos os dias e eu sei o quanto saiu de dinheiro da empresa, eu sei ali numa conta simples se a empresa está dando lucro ou não naquele dia. Claro que eu vou precisar fazer isso no mês, na semana, dependendo de cada negócio, mas vou precisar também fazer isso no final do mês, porque não adianta a empresa ter dado lucro num dia e nos outros dias não ter dado lucro. Eu estou usando esse exemplo só para ficar claro, né, que quando eu tenho controle financeiro, eu sei o quanto entrou e quanto saiu do dinheiro, e nesse caso eu já sei se a empresa está dando lucro ou não. E a primeira coisa na vida que a gente precisa fazer para tomar uma decisão é saber se eu estou tendo algum problema naquele aspecto ou não. Então, para eu tomar qualquer decisão para melhorar ou piorar a lucratividade da minha empresa, piorar não, para melhorar a lucratividade da empresa, eu preciso saber primeiro se minha empresa está dando lucro ou não. Eu só vou saber se eu registrar a entrada e saída de dinheiro. Se eu não fizer isso, o que vai acontecer, Matheus? Qual o risco de eu gastar mais do que devo? Não é verdade? Achei que entrou 100, mas não entrou 100, entrou só 50. Mas eu vendi 100, mas o cliente não me pagou. Ficou de pagar e não pagou. Você não, entendeu? Você não executou o controle adequadamente para saber que, apesar de você ter vendido 100, o cliente não pagou. Teve um que não pagou. O dinheiro não entrou na empresa. E você pode gastar mais do que deveria, e aí você vai dar prejuízo naquele dia, porque você gastou mais do que você podia. Entende? De novo, eu preciso estender isso para o mês inteiro. Então, esse é o primeiro motivo, né, de você saber se a empresa está dando lucro ou não, né? É você saber o quanto entrou e saiu de dinheiro do seu negócio. Bom, o que eu posso dizer mais? O segundo motivo é que quando você tem controle financeiro, você também vai saber se o cliente lhe pagou em dia, se você vai conseguir negociar com ele melhores condições na hora que você vai fazer uma venda para ele, para evitar descasamento. O que é descasamento? Descasamento é quando você paga para o seu fornecedor primeiro do que você recebe do seu cliente. Eu compro matéria-prima e aí eu pago para o meu fornecedor a matéria-prima e paguei hoje para ele, ou ele me deu um prazo de 5 dias para pagar para ele, e eu só vou receber do meu cliente daqui a 30 dias. Como é que eu vou fazer nesse período? Como é que eu vou me virar nesse período se eu não receber do meu cliente ainda? Mas já paguei para o fornecedor. E se eu tenho controle financeiro, uma gestão financeira melhor, eu vou olhar para essas questões, sabe? Com mais cuidado, com mais critério. Vou falar aqui uma coisa que pode parecer absurda, né? Mas vou evitar pagar contas em dobro. Mas como assim pagar uma conta em dobro? Pois é, pagar para o mesmo fornecedor 2 vezes. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi um cliente me pagar 2 vezes. 2 vezes, não foi uma vez só. E não foi uma empresa pequena. Na minha empresa de tecnologia, eu já vi, por exemplo, eu atendia bancos. Eu já vi um banco que tem controle financeiro me pagar mais de uma vez. Então, claro que eu avisei para ele isso, né? Que eu ia ficar com o dinheiro dele em dobro, mas mostra falta de controle financeiro. Então, imagine você empresário que está me ouvindo, por não ter controle financeiro, um fornecedor lhe cobra, você não lembra direito se pagou a ele, não tem registro direito se pagou. Eu mandei um Pix. Cadê o Pix? Não sei onde é que está o Pix. Eu estava até dando exemplo do Pix. Paga de novo, porque você não tem controle financeiro. Até isso pode acontecer, e tudo isso vai fazer com que a lucratividade do negócio desabe, né? Você não sabe direito onde é que você está, onde é que está entrando e está saindo dinheiro. Entende? Então, tem várias razões ali para... Poderia dizer uma outra, às vezes o empresário está bem financeiramente, está ganhando dinheiro, está sobrando dinheiro no caixa, mas ele não controla isso adequadamente, está sobrando dinheiro, tem empresário que sobra dinheiro no caixa, ele vende bem, gasta pouco, e aí ele deixa o dinheiro lá no caixa sobrando, porque não tem controle financeiro, poderia investir mais na empresa, poderia fazer uma reserva financeira para o futuro, poderia até aplicar esse dinheiro no banco para ganhar com rentabilidade, mas não faz isso, porque deixa o dinheiro lá. Sabe? Quantas vezes eu já não vi isso acontecer? Então, acho que ficou claro, né? Os exemplos que eu dei aqui. Com certeza, muito claro. É muito importante essa questão da organização, porque, como você falou, né, eu fiquei agora surpreso essa questão do banco, de ter pago você 2 vezes. É uma instituição que a gente confia o nosso dinheiro, você vê que tem uma desorganização financeira ela mesma, né? Mas você tem mais algum outro exemplo de benefícios do controle financeiro?
que ajuda na lucratividade da empresa? Eu sempre gosto de dizer que dinheiro merece respeito, né? E dinheiro é um negócio que merece respeito, porque a gente sabe que você tem uma empresa também, eu tenho uma empresa, e mesmo quem não tem empresa, mas a gente sabe que o empresário, o trabalho que dá para ele ganhar dinheiro, ou eu estou enganado, dá trabalho ou não dá trabalho para você ganhar dinheiro, Matheus? Me conta aí, vai, diga aí para mim. Está bastante suado, né? A gente está aqui trabalhando, né? É bem suado, a gente rala, mas no final a recompensa é boa, né? Tendo controle financeiro, a recompensa é sempre boa. Pois é, eu também, eu trabalho bastante para poder ganhar dinheiro, a gente sabe que dá lucro e ganhar dinheiro não é uma coisa fácil, por isso que o dinheiro precisa de ser respeitado, valorizado, a palavra poderia ser mais adequada. Então, a gente precisa ter controle financeiro, porque senão a gente, sabe, parece que não liga para o dinheiro. Dinheiro, não, isso aqui eu não ligo, mas como não liga? Se você quiser, até faça isso na sua vida pessoal. Até digo para o empresário, o que você faz na sua vida pessoal com o seu dinheiro, para mim, é problema seu, tá? Mas o que você faz com o dinheiro da empresa não é problema só seu, é problema dos clientes, porque você está ali para servir os clientes, vai ser problema também para os seus funcionários, que podem não receber em dia, você pode não ter dinheiro para pagar eles adequadamente, se não tiver dinheiro, você não faz os investimentos que a sua empresa precisa para que ela se modernize. Então, o dinheiro da empresa não é problema. A gente precisa valorizar isso com muito critério, entende? Tem até uma lição, né? Você tem filho já, Matheus? Não tenho filho não, Tedrado. Recém-casado, né? 8 meses e tal, ainda. Quem sabe daqui a uns 3 anos. Legal, mas então já fica aqui uma lição para quando você tiver filhos, que é o seguinte, dizem que a gente nunca deve deixar, quando a gente tem filhos, estou usando aqui o exemplo dos filhos, mas isso vale para o empresário. Por exemplo, uma carteira com dinheiro a gente não deve deixar ali na mesa, assim, fácil, quando a gente tem filhos. Bom, mas eu não deveria deixar para ensinar os filhos que eles não podem mexer na carteira? Não, porque isso dá uma mensagem para eles, na criação deles, que aquele dinheiro ali, você deixa o que você quiser. Qualquer pessoa pode ir lá e pegar, entende? A sua carteira com dinheiro ele deveria estar guardada numa gaveta, não precisa estar com chave, não. Mas deveria estar guardada numa gaveta como algo que você dá valor, entende? Não uma coisa largada. A mesma empresa é a mesma coisa. O empresário não pode dar a impressão que ele nem olha para o financeiro, aquele exemplo que eu dei aqui, e que dinheiro para ele é algo que ele ganha fácil, não é fácil. Então, a gente precisa realmente exercer o controle financeiro também por essa razão. E o universo, parece que o universo tem uma história aí, que dizem que o universo, quando você valoriza o dinheiro, ele lhe dá mais. Quando você não valoriza o dinheiro, ele lhe dá menos, porque aquilo não é importante. Por que ele vai lhe dar se você não considera que aquilo é importante? E só para fechar isso que eu estou falando aqui, tem uma história interessante de uma aluna nossa, chamada Nivalda, ela vai ouvir esse podcast, porque ela não perde um, que me disse assim, que uma das coisas mais valiosas que ela aprendeu aqui no nosso programa de formação é uma aula que a gente fala que o empresário deve, né, ele precisa sacar uma parte do faturamento bruto da empresa, da receita bruta da empresa, e guardar isso como um fundo de reserva, como um fundo de contingência, que eu chamo, para eventualmente uma emergência que a empresa pode ter lá no futuro, né, e que a gente espera que essa emergência nunca chegue, e que esse dinheiro fique lá para o resto da vida, né, da empresa. E ela me fala que isso foi uma das coisas mais valiosas que eu ensinei para ela de todo o programa de formação. Você veja uma coisa simples, né? Que é você retirar um pedaço do seu faturamento bruto e guardar isso como se fosse algo muito importante, né, na sua vida como empresário, sabe? Eu gosto muito de contar essa história. E aí ela até brinca, que diz que às vezes ela já está, às vezes, na cama, assim, vai dormir, e lembra que não fez o depósito naquele dia. Ela faz todo dia isso. Como ela trabalha com vendas ali de refeições, todo dia ela apura o lucro, né? Ela fala puro lucro. Às vezes ela diz que já está deitada na cama para dormir, e aí lembra que não fez. Ela levanta e vai lá no banco, abre e faz o depósito daquele percentual que ela reserva lá para fundo de reserva. Mostra que ela dá valor para o dinheiro, né? Pô, muito interessante essa história dela, muito legal mesmo. E outro, Geraldo, agora eu quero saber, né, acredito que os nossos amigos empresários que estão nos ouvindo também estão doidos para saber como fazer para ter controle financeiro, né? Como fazer para a gente ter esse controle financeiro e ter mais lucratividade na empresa. Você pode ajudar a gente nisso agora? Posso, lógico que sim. Vamos lá, vamos falar sobre... Isso é muito importante. Mas antes disso, eu quero deixar aqui
lembrar o empresário, lembrar ou informar para o empresário que nós gravamos um podcast que fala como ter controle financeiro da empresa, com mais detalhe mesmo, sabe? Como fazer a gestão financeira do negócio. Então, vai lá no nosso podcast. A gente pode colocar, né, Matheus, aqui depois o link, para que o empresário encontre isso mais fácil. Mas eu vou dizer para o empresário aqui, a primeira coisa que ele tem que fazer, e uma das mais importantes de todas, provavelmente até a gente já falou um pouco ao longo do podcast, que é registrar toda entrada e toda saída de dinheiro. Então, quer saber como fazer controle financeiro? Respondendo a sua pergunta, Matheus, e a de vários empresários e empresárias que estão nos ouvindo, registre toda entrada e saída de dinheiro que sua empresa tem diariamente. Se você fizer isso, você já está fazendo muito controle financeiro. Pois é, essa coisa simples que eu acabei de dizer. Claro que existem outras coisas a mais que precisa fazer, que eu recomendo que você ouça esse podcast, sabe? E aí, apesar de ser muito simples o que eu estou falando, né, que resiste a entrada e saída de dinheiro, inclusive o empresário, depois de eu ter falado isso para ele, um dia desses aí, ele me disse que ainda não estava conseguindo fazer o controle financeiro adequado. E depois eu descobri, né, ali fazendo algumas perguntas para ele, que ele estava fazendo esse controle financeiro num caderno. Inclusive, ele disse assim, a minha esposa, que é minha sócia, fica em casa, e eu mando para ela os registros da entrada e saída de dinheiro pelo WhatsApp, e ela registra em casa. Eu falei, não tem problema nenhum você fazer assim. Mas esse caderno que você está registrando é um caderno normal? Ele falou, é um caderno normal. Eu digo, opa, aí não, né? Você faz o seguinte, você vai numa papelaria, até falei para ele, sério isso, você vai numa papelaria, você vai na Calunga, e, de novo, não estamos fazendo propaganda da Calunga, eu disse isso para ele, é só para dizer que eu sei que na Calunga tem esse formulário, e você vai dizer para ele lá, para o atendente, que você está precisando fazer o registro de entrada e de saída de dinheiro da sua empresa, que você é empresário, que você quer um caderno próprio para isso. Ele vai lhe dar uma folha, um caderno, para você fazer ali a entrada e saída de dinheiro do caixa. Quer dizer, não é em qualquer caderno que você vai fazer isso, porque aí você vai se perder. E era isso que estava acontecendo com ele. Apesar de eu ter dito que ele precisava registrar, e ele já estava registrando, né? Ótimo, mas ele estava fazendo um caderno comigo. Então, veja como... Por que eu estou enfatizando isso, Matheus? Porque eu digo assim, mesmo que você não tenha um sistema para fazer esse registro todo automatizado, que seria o ideal, faça num caderno. Claro, use um caderno adequado, porque aí você já está tendo controle financeiro da empresa. No caso dele, ele tem uma oficina de pintura, lanternagem, ou seja, ele não tem nenhuma movimentação tão grande de clientes, sabe? Não são 100 clientes que passam pela empresa dele todo dia, são uma quantidade bem menor, e aí é mais fácil fazer esse registro até num caderno. Então, não tem desculpa para você não fazer o controle financeiro. Você precisa fazer, e aí você já vai saber quanto é que você está ganhando ou perdendo dinheiro todo dia. Muito bom, Tedrado, muito boas essas dicas que você passou para a gente. Mas tem mais alguma dica, mais algum segredo aí para passar para o empresário que está assistindo para a gente? Tem, não é, eu diria que não é segredo, não. Falamos bastante aqui ao longo desse podcast, que separe as contas da pessoa física e jurídica. Acho que não vou nem me estender mais com essa questão, porque se você não tiver controle financeiro, você misturar tudo, daqui a pouco você está com dívida, daqui a pouco você está sem conseguir pagar boleto, então separe também outra. A segunda coisa que você tem que fazer, primeira é registrar a entrada e saída de dinheiro, segunda é você separar pessoa física e jurídica. Realmente, você já falou sobre isso lá em cima, até mesmo na minha pergunta, né, sobre ter uma conta PJ ou não, realmente essa dica é muito importante. E, Tedrado, qual é o momento mais crítico, né, para o empresário ali, que ele tem que implantar o controle financeiro dentro da empresa dele? Tem algum momento assim mais dolorido na carreira dele ali? Eu acho que você até já fez essa pergunta e fez muito bem, né, quando você falou do seu caso. Então, aliás, não foi quando você falou só do seu caso, você fez essa pergunta explicitamente, que assim, você deve separar as contas, você deve abrir a conta da pessoa jurídica antes de começar a operar a empresa, abrir já. Entendi, muito legal. Eu acredito que misturar as contas, né, é um dos grandes erros que tem,
pequenos e médios empresários erram, né, quando tentam implantar o controle financeiro. Tem mais algum erro desse tipo? Tem sim, que é o erro de a gente confiar demais nas pessoas. Sabe? É o exemplo que eu estava dando dos filhos com a carteira aberta ali na mesa, largada, né? Ah, mas eu não posso confiar nos meus funcionários? Pode, claro que você pode confiar nos seus empresários, mas você tem que mostrar para eles que dinheiro é algo que você tem controle. Aliás, você tem que mostrar para ele que tem controle não só de dinheiro, né? Mas hoje a gente está falando aqui de controle financeiro. Então, você não pode confiar demais nas pessoas, sabe? E a gente precisa mostrar que a gente sabe o quanto é que está entrando e saindo de dinheiro na empresa. Você sabe quanto é que o seu funcionário está gastando quando ele vai fazer uma viagem. Você sabe quanto é que o seu funcionário está gastando quando ele vai fazer uma compra. Então, você tem que mostrar isso para ele, porque se cria um alerta maior para as pessoas de que você tem controle do seu dinheiro. Entende? Então, a gente tem muita coisa. Não, mas eu confio, não tem isso. Não, eu confio nele, não tem problema nenhum, não. Eu vou dar o dinheiro aqui para ele, não sei nem quanto é o que você vai comprar. Depois você me diz lá quanto é que foi e me dá o troco. Não, não é assim. Você diz para ele, ó, essa caneta Bic custa, não sei nem quanto é que custa a caneta Bic, R$ 3, R$ 4. Eu vou dar R$ 4 para comprar a caneta Bic, ok? Traz a nota. Não é porque você está desconfiando de ninguém, mas é porque é política de controle financeiro. Você cria essa cultura na empresa, que é a cultura do lucro, né? De você mostrar que a empresa está preocupada com o lucro e com o controle financeiro. Você falou no final sobre levar a nota, né? Isso é muito importante. Achei até que você não fosse falar, eu ia complementar com isso. Levar a nota, tirar o recibo. Me empresta aí R$ 5 para comprar alguma coisa ali. Dar o recibo para o teu funcionário ou para um amigo, talvez, entendeu? É muito importante ter esse controle financeiro mesmo. E você, Federal, tem algum exemplo de algum aluno seu que já fez isso, implantou o método empresa lucrativa e conseguiu reverter o problema dele de controle financeiro e melhorou a empresa dele, tornou ela mais lucrativa? Bom, como eu lhe falei, viu, Matheus? Quase 100% dos alunos, quase 100%, quando eles entram no método, ele tem um problema ali de gestão de administração do negócio como um todo, tem um problema de não dá lucro adequadamente e tem um problema de falta de controle financeiro, que é o papo da gente aqui hoje. Tem um caso muito interessante ali desse empresário, chama Magno, que tem uma loja de sucos no interior de São Paulo, vende sucos, né? Chama-se Laranja Cremosa. E ele conta isso tudo que eu acabei de dizer de um jeito diferente, um viés assim, diferente, que ele diz o seguinte: Federaldo, eu aumentei a minha lucratividade, você sabe como? Negociando melhor com meus fornecedores. Eu não tinha muito controle sobre as compras, né, que eu tinha com meus fornecedores. E aí quando eu comecei a implantar o método, eu comecei a ter mais tempo na empresa, eu comecei a dedicar mais energia à gestão da empresa como um todo, ao controle financeiro, e uma das questões relacionadas ao controle financeiro é compra, né, lá com os seus fornecedores, faz parte do controle financeiro, e eu passei a negociar melhor com eles, pedir desconto, comprar mais, e por isso pedir desconto, concentrar mais as compras em um determinado dia do mês, cotar com mais de um fornecedor. Por exemplo, aqui na empresa, apesar de eu ter uma pequena e média empresa, e inclusive apesar, porque você, empresário que está me ouvindo, que também tem uma pequena e média empresa, precisa fazer isso que eu vou acabar de falar. Por exemplo, aqui a gente não contrata nada sem contar com pelo menos 3 fornecedores. Mas sabe o que é nada? É uma questão cultural. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu digo, você tem que contar com mais 2. Mas essa pessoa é a melhor, mas não interessa, vai contar com mais 2. A gente vai comparar os preços e também, claro, né, as condições de cada fornecedor, depois a gente toma uma decisão. Sabe? É uma questão de cultura. E aí ele me conta que ele aumentou a lucratividade da empresa só negociando melhor com os fornecedores, né? Fora as outras coisas que ele fez também. Então, um caso de gestão financeira contada de outra maneira, né? Muito bom, o empresário realmente ele acha que vai ter mais lucros, talvez cobrando mais, né, para o cliente, fazendo promoções, mas não, ele agiu ali de uma forma que realmente é interessante, né? Foi negociando com o fornecedor dele, comprando mais barato, manteve o mesmo preço da venda dele do produto dele, mas obteve mais lucro porque comprou a matéria-prima mais barata.
Muito legal essa noção que ele teve, essa ideia que ele teve. E, Tederaldo, eu queria saber agora de você, né? O que muda na vida do empresário que está assistindo a gente quando ele passa a ter um controle financeiro da empresa, né? O que ele experimenta a mais de melhor na vida dele? Vamos lá, uma boa pergunta também, porque eu sempre digo para o empresário assim, que quando a gente está com muita dificuldade financeira, parece que aquilo tudo atrapalha a nossa cabeça para tocar a empresa, para desenvolver a empresa. Porque você fica tão perturbado, né? Você vai dormir, não sabe como é que vai abrir a empresa no dia seguinte, você... Não é? O dinheiro, quando a gente também está devendo para as outras pessoas, aí como é que eu vou pagar aquela dívida? Isso tudo nos atrapalha até de enxergar os melhores caminhos que, como empresário, eu preciso saber, né? Então, isso descontrola também a minha vida na pessoa física, minha família, né? Eu vejo ali minha família passando por necessidade. Isso tudo é porque eu estou descontrolado, né? Quando se fala em dinheiro, descontrolado nesse sentido, né? De falta de controle do dinheiro. Por outro lado, quando eu tenho controle financeiro da minha empresa, eu passo naturalmente a ter um controle financeiro melhor da minha vida pessoal e minha vida fica, tudo fica melhor, mais fácil, né? Eu fico mais tranquilo, sabe? Aquele sentimento de que eu tenho mais segurança na minha vida pessoal e na vida da empresa também. Simplesmente tranquilidade mesmo, né? A gente não fala aqui que o empresário precisa ter dinheiro em caixa para viver com tranquilidade, a gente não bate nessa tecla. Então, eu acho que esse é um sentimento assim que eu tenho muito forte hoje, de uma tranquilidade na minha vida. Não quer dizer que tranquilidade eu vou relaxar, mas eu vou por ter controle financeiro, ter tranquilidade mesmo, segurança na minha vida. E consequentemente, né, tendo tranquilidade, você dar uma condição, uma vida melhor para sua família, né, Federaldo? Eu prezo muito por isso, tenho certeza que o empresário que está assistindo a gente também quer dar o melhor para os filhos, o melhor para a esposa, isso é muito importante, né? E, bom, nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer você, empresário, que nos escutou até aqui nesse bate-papo de hoje, nesse podcast. Eu tenho certeza que esse podcast ajudou e vai ajudar a sua vida, vai ajudar você, a sua empresa a ter mais lucratividade para viver com tranquilidade. Eu fico por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui e encaminhar para aquele seu amigo empresário também que precisa ter um controle financeiro melhor na empresa dele, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.